Damas e cavalheiros, Deadpool e Wolverine tá quebrando recorde atrás de recorde, principalmente para um filme que é mais 18, um filme que tem uma linguagem mais pesada, tem bastante cena de violência, muitas referências sexuais. Para esse tipo de filme, ele tá batendo vários recordes e ele brinca o tempo todo durante o filme de que Deadpool é o Jesus da Marvel. E a gente sabe que Deadpool sempre gosta de quebrar a quarta parede. Algo que acontece demais nesse filme, acredito que até mesmo em excesso, mas ainda assim esse foi um filme extremamente divertido de assistir e nesse vídeo eu vou falar sobre minhas impressões sobre esse filme, os pontos fortes e fracos e sobre qual seria a solução para a Marvel. E a solução não é o Deadpool nem o Wolverine. A solução para a Marvel é a morte. Deadpool e Wolverine é um filme muito divertido. Talvez o melhor filme da Marvel desde Vingadores Ultimato. Que não quer dizer grande coisa também, porque não tiveram grandes filmes depois de Vingadores Ultimato, mas ainda assim é um filme bem divertido. O foco dele é ser bem humorado, não é se levar a sério. Quando ele se leva a sério, que é mais ali pro finalzinho do filme, ele fica muito melhor, inclusive. A forma como ele aborda o tema do sacrifício individual é muito inteligente. Não se preocupa que não vai ter spoilers. Eu vou falar aqui de uma forma mais subjetiva que quem assistiu vai entender. Quem não assistiu vai simplesmente ter uma noção de algo que acontece, mas não vai pegar nenhum spoiler. A ideia de que Deadpool é o Jesus da Marvel é algo que é repetido várias vezes e se torna, em determinado momento, até um pouco cansativa essa brincadeira, porque ela quebra um pouco da imersão do filme. São muitas referências a filmes antigos da Marvel, a projetos abandonados da Marvel. São muitas piadas com relação ao atual problema da Marvel e eles colocam todo o peso do problema da Marvel no multiverso. E eu acredito que seja verdade, o multiverso é um problema gigantesco, mas não é o principal do storytelling da Marvel, que tem vários problemas diferentes. Mas é um filme que dá certo, é um filme que funciona para divertir. Seu objetivo não é falar de absolutamente nada, exceto divertir o seu público. Apenas isso. É uma grande paródia dos filmes da Marvel. Eu acho até mesmo complicado a entrada, caso ela ocorra de verdade, do Deadpool no mundo cinematográfico da Marvel, porque essa conciliação sempre foi a grande dificuldade. Como é que você concilia um cara que está quebrando a quarta parede todo momento, que está zombando de tudo, que faz um conteúdo mais 18, conciliar com os filmes da Marvel que tradicionalmente são voltados para o público adolescente para cima? A Marvel ela diminuiu o nível de violência, as cenas gráficas, a linguagem, para conseguir atrair o máximo possível esse público mais jovem. Esse público cresceu assistindo Marvel. Pensa, a gente tem há 14 anos filmes da Marvel, dessa nova geração, desde o lançamento de Homem de Ferro, na verdade já há 16 anos, né? 2008, que foi o primeiro Homem de Ferro. A gente tem há todo esse tempo filmes da Marvel e tem muita gente que cresceu assistindo apenas filme da Marvel, que a referência dessas pessoas de cinema são os filmes da Marvel. Só que essas pessoas também amadureceram, elas acabaram ficando cansadas da formulazinha da Marvel e por isso a Marvel foi perdendo público com o tempo. A mesma coisa aconteceu com Harry Potter. Você não vai conseguir manter esse público fiel por tanto tempo. Não importa quantas sequências e quantas versões do Harry Potter sejam feitas agora, não vai ter o mesmo impacto que a série original de filmes teve. Mas o filme ele tem um elemento muito inteligente de trabalhar a relevância do Deadpool. Toda a luta dele é para ser relevante, querer entrar para os Vingadores, de querer ser relevante. Ele está num momento muito baixo da sua vida e ele quer mostrar que ele é relevante para a mulher que ele ama. E a história vai nos mostrar como que ele vai atingir essa relevância através da ideia do sacrifício, que é algo muito bem trabalhado, muito bonito. Porém, entretanto, todavia, Deadpool jamais seria o salvador da Marvel. Por esses motivos técnicos que eu mencionei, mas também porque o problema da Marvel não é a ausência de palavrão e de violência gráfica. Para muitos têm a ideia de que Deadpool funciona simplesmente porque tem muito palavrão, muita referência sexual e muita cena de violência gratuita em vários momentos.
Mas não é isso que faz o sucesso do Deadpool. Deadpool faz sucesso por ele ser justamente uma paródia dos filmes de super-herói. Ele é uma comédia, pura e simples. Ele tem elementos dramáticos que são bem trabalhados, mas seu objetivo principal é divertir, é satirizar, é ironizar tudo, não é se levar a sério. E isso não tem como ser transportado para a Marvel, que se leva a sério demais. São histórias de super-heróis, são histórias onde tem um cara gigante verde, são histórias de pessoas que soltam poderes com as mãos. Não era para estar se levando tão a sério como tem se levado recentemente, e isso causou uma mudança no foco de não ser apenas divertir, mas dar uma mensagem, formar a cabeça dos jovens ou qualquer coisa parecida. E isso perturba o storytelling, mas numa coisa Deadpool tá certo. Um dos maiores problemas da Marvel é, com certeza, o multiverso. E é um multiverso, para mim, por uma questão muito mais prática. Não é só pela bagunça. A bagunça é gigantesca do multiverso. Mas porque dá a possibilidade de acontecer aquilo que acontece no Deadpool, que é uma grande sátira de qual que é o absurdo que o multiverso pode levar. Por que que filmes de heróis são tão difíceis de serem feitos e demorou tanto tempo para eles terem realmente grande sucesso, grande apelo? Porque inicialmente, super-heróis, eles não têm drama suficiente. O super-herói, ele não morre. A maioria deles, pelo menos, não morre. Eles são caracterizados como semideuses, pessoas com poderes incríveis e que eles não morrem. É só ver a farsa ridícula que foi a morte do super-homem. E todo mundo sabia que aquilo era tosco demais e ele acorda. E por que tinha que matar ele? Porque se ele estivesse vivo, nada daquilo que aconteceu no filme aconteceria. Se ele estivesse vivo, aconteceria o que acontece no final do filme. Com ele vivo, ele destrói todo mundo com a maior facilidade do mundo, porque ele é o super-homem. Então, os heróis eles têm esse problema. O que é feito para acrescentar carga dramática para um herói? A morte. Presta atenção em como os melhores filmes da Marvel trabalham de forma central o elemento da morte. Peter Parker só se torna um Homem-Aranha porque o tio Ben morre. E com isso, toda a sua motivação é construída, toda a sua personalidade é desenvolvida, tudo baseado na morte do tio Ben. Batman, vamos para DC, Batman só é quem ele é por conta da morte dos seus pais. Até mesmo o Super-Homem só se torna quem ele é por conta da morte do seu pai. A morte é um elemento essencial no desenvolvimento dos heróis. Pantera Negra tem isso presente com a morte do pai do T'Challa e com a morte do T'Challa também. E os 3 melhores filmes da Marvel, Vingadores Guerra Infinita, tem a morte da Gamora, Heimdall e da metade da população. Em Vingadores Ultimato, boa parte volta à vida, mas os que eu mencionei antes continuam mortos e ainda adiciona a morte da Viúva Negra e do Tony Stark. E a morte do Tony Stark também vai influenciar o filme Homem-Aranha Longe de Casa. E para mim o melhor filme da Marvel, que é o Logan, toda a história é baseada no conceito de mortalidade. Não apenas o professor Xavier morre, mas também o Logan morre no final. E não apenas morre de forma boba, é uma morte sacrificial. Ele morre para salvar o próximo. É o único tipo de morte realmente aceitável para um herói. Morrer na luta para salvar o outro, porque o herói é caracterizado por uma vida de abnegação e autossacrifício. Esse storytelling carregado do elemento do sacrifício individual, da morte, é essencial para trazer carga dramática para histórias onde você tem criaturas, seres tão poderosos. Mas aí você vai ver a forma como isso foi trabalhado em filmes recentes de herói. Pensa, por exemplo, em Thor, Amor e Trovão. Você tem a Jane que está morrendo. Só que ela ficou tanto tempo desaparecida do universo cinematográfico da Marvel que quando ela aparece, ela é tão mal trabalhada que ela está morrendo, o público. Tá, e daí? Que pena, né? Que dó. Não criaram a carga emotiva, por exemplo, de uma perda de um Tony Stark, de uma Viúva Negra. A perda da morte não é suficiente para fazer com que você realmente se importe e nem é suficiente o bastante para transformar completamente o protagonista, que é o Thor. Então é uma oportunidade perdida. Vão para a Sony com o que eles fizeram com Madame Teia. A morte da mãe da Madame Teia deveria ser o motor, assim como a morte do tio Ben foi o motor para o Homem-Aranha, deveria ser o motor para a Madame Teia. Mas ela morre ali antes da Madame Teia nascer quase, né? Ali no parto.
E a Madame Teia quase não faz referência, não sabe quem é, Malemar conhece, isso não é desenvolvido, não é trabalhado, não existe progressão nessa história para você perceber que existe um impacto profundo, significativo, que essa morte gera nessa protagonista para ela agir da forma como ela age. Então a morte pode ser muito bem utilizada para desenvolver carga dramática e profundidade, mas ela pode ser completamente ignorada, abandonada, maltratada e ser mal aproveitada, como tem sido feito em vários filmes recentes de super-heróis. O multiverso ele se torna um problema trágico nessa história, porque como o Deadpool mostra, isso é logo no começo, né? Todo o conceito é apresentado ali no começo. O Deadpool ele está querendo buscar no multiverso um Logan, um Wolverine, para substituir um outro Wolverine. É isso. E isso daí é uma coisa que muita gente já especulou que seria feito, inclusive, com o Tony Stark. Porque na cabeça da Marvel, como que a gente pode trazer o público de volta? A gente matou um dos melhores personagens, mas é justamente por você ter matado esse personagem que foi tão épico aquele final. O sacrifício, o arco de transformação do Tony Stark foi perfeito. Seria absurdo eles irem no multiverso e ressuscitar o Tony Stark. O retorno do Tony Stark seria absurdo. Aí eles vão e anunciam que o Robert Downey Jr. tá voltando para o universo cinematográfico da Marvel. Ele vai interpretar outro personagem, mas é a mesma cara, é a mesma pessoa. Porque na cabeça da Marvel, o que traz o público para assistir o filme é o ator. As pessoas queriam ver por causa do Robert Downey Jr. Não era por causa do Robert Downey Jr. Era pelo casamento perfeito que foi feito entre um personagem bem construído, interessante, carismático, com um ator que se encaixa perfeitamente com esse personagem. Ninguém mais poderia interpretar da forma genial como foi feito esse personagem, além de Robert Downey Jr. Então não é o Robert Downey Jr. Não adianta trazer de volta esse cara em outro papel. Ele vai ter uma outra personalidade, ele vai ser uma outra pessoa. Pode até gerar um mini hype ali, umas pessoas curiosas para saber como que isso vai ser, mas no final das contas é um outro personagem. Se o personagem for bem construído, ótimo, mas isso não dependeria do ator, depende mais do personagem, desse casamento perfeito, entende? O multiverso ele dá essa chance, essa possibilidade de ficar consertando o passado e voltando e fazendo emendas. Por que que a série Heroes, uma das séries que eu gostei pra caramba de assistir e maratonei quase todas as temporadas até ficar horrível, por que que ela começa bem e termina mal? Hoje em dia, olhando para o passado, ela era ruinzinha em geral, mas para aquela época, para o que havia disponível, ela era muito boa. Porque, de repente, o Hiro é um cara que consegue viajar no tempo. E com isso, ele pode resolver qualquer problema. E com isso, não existe mais drama, não existe mais risco. O Sylar, acho que era o personagem, o vilão, ele adquire tanto poder que ele fica imbatível. Essa história ficou sem graça. O multiverso é um poder adicional que é dado para personagens que já são muito fortes. É como se você estivesse dando um boost, como se você estivesse dando uma carga extra de poder para personagens que já têm o problema de serem muito fortes. E por isso, quando eu digo que a solução da Marvel é a morte, eu estou dizendo que eles deveriam trabalhar melhor a mortalidade desses personagens ou a mortalidade das pessoas com quem esses personagens se importam. E isso começaria se eles desenvolvessem relacionamentos sólidos desses personagens para a gente se preocupar com as pessoas que eles têm na família. Por exemplo, para mim a morte mais impactante de Vingadores Guerra Infinita foi da família do Gavião Arqueiro. Para mim a cena mais impactante de Vingadores Ultimato é como isso afetou o Gavião Arqueiro, porque ele é o humano da parada. Ele é a referência nossa de um cara que não sabe nem por que tá lá lutando com umas flechinhas contra um monte de gente super poderosa. E ele perdeu a sua família, esposa, filha. Cara, isso tem um peso, uma carga emocional gigantesca. Agora, pensa bem, quais são os relacionamentos que esses heróis têm?
O Thor com a Jane é um relacionamento rompido que foi mal trabalhado, inclusive o rompimento foi uma coisa meio apressada que foi feita ali em Amor e Trovão para explicar pra gente através de um flashback extremamente mal feito, narrado de forma cômica, tirando toda a atenção, todo o drama que isso poderia ter e, portanto, a gente acaba dependendo muito mais apenas das cenas de ação, das lutas, para ter entretenimento do que dos relacionamentos para ter um desenvolvimento correto, coerente de se importar com esses personagens. Portanto, minha sugestão, se a Marvel um dia tivesse acesso a esse vídeo em algum mundo do multiverso, alguém entregasse esse vídeo para a Marvel. Primeiro, deixa seus personagens morrerem. Só que saiba construir em paralelo outros personagens que tenham relacionamentos que sejam interessantes o suficiente para que a gente tema ou a morte deles ou a morte das pessoas com quem eles se importam. Você não vai precisar matar todos os personagens da Marvel. Ao invés de trabalhar os temas que eles têm tentado tanto trabalhar, voltarem para as origens, para o básico. Os clássicos, eles duram décadas, séculos, por um motivo muito simples, porque eles tocam em questões atemporais. Relacionamentos familiares são atemporais, são questões que sempre podem ser trabalhadas e aderem uma carga emocional muito grande para a história. A morte, a consciência da mortalidade, o propósito da existência, como é colocado também no Deadpool, só que de forma cômica, jocosa, o propósito da existência. Todos são temas que podem ser trabalhados de forma inteligente para criar personagens inteligentes e não ter que ficar recorrendo a artimanhas de multiverso ou ressuscitar em outro personagem um ator para trazer de volta numa franquia que dá sinais de falência múltipla de órgãos. Então, Deadpool e Wolverine foi um filme interessante, divertido, para o que se propõe, engraçado, força a barra muitas vezes, tanto na questão das referências, algumas piadas são exageradas e também muita quebra de quarta parede, mas é divertido, é legal e trata de alguns temas interessantes como relevância, mortalidade, sacrifício, são temas interessantes, mas que não é objetivo. O objetivo é ser a bagaceira mesmo, é ser aquela zombaria e aquela autocrítica que a Marvel está fazendo diante de toda a crítica que eles têm recebido do público. E você já assistiu o filme do Deadpool e Wolverine? O que você achou? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal. Um forte abraço e arrivederci.